Salve, salve nação! Saudações! Amanhã tem o primeiro jogo da grande final do Campeonato Carioca. Fluminense e Flamengo. Para você tem favorito, não tem? Comente aqui, já deixe o seu palpite nos comentários. Temos aqui um corte do programa Resenha da Rodada da ESPN Brasil. Vamos ver aí o que eles vão falar, né, cara? Porque o Flamengo passou pelo Vasco e agora pega o Fluminense com C, tá? Por que será, né? Muito bem, dito isso, deixa o like para ajudar. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu, galera! As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá. Entendeu? Você que às vezes tem dificuldade? Amanhã no Maraca começa a decisão do Carioca. O Carioca acaba já no final de semana. Primeiro jogo de mando do Fluminense, mas os dois jogos são no estádio do Maracanã, ao contrário do que aconteceu na semifinal entre Flamengo e Vasco. Equilíbrio absoluto, né? Nas quatro últimas vezes em que os dois times decidiram o Carioca, nas últimas 6 edições, é a quinta final entre os dois, cada um com 2 troféus. E, claro que o Flamengo tem um elenco superior ao do Fluminense, mas a coisa tá bem parelha, não tá não, Capita? Então, Plea, é isso, a discussão é essa, né? O Flamengo, acho que na opinião de todos, tem um elenco mais qualificado, mas fica essa imagem de que o único time que consegue enfrentar o Flamengo meio que de igual para igual é o Fluminense. O Flamengo do Felipe Luiz só perdeu um jogo no ano passado no Brasileiro pro Fluminense e esse ano no Carioca 0-0 na primeira fase. Eu tenho muitos amigos que torcem pro Fluminense e essa movimentação começou forte também, sabe? De que, poxa, o Fluminense consegue enfrentar o Flamengo, que o Mano consegue entender. Bruno Henrique fora. Então é isso. Talvez fora dos dois jogos, com relação de amanhã ao jogo, com certeza absoluta. É isso. Com relação ao jogo, na minha opinião, o Flamengo é favorito pelo elenco que tem. É um time, mesmo sem o Bruno Henrique, que tem jogadores com mais capacidade. Mesmo o Fluminense tendo uma crescente no Campeonato Carioca, o time é bom, né? O Arias hoje joga em uma outra função. Canóbio, e é legal ver né? o Canóbio. É legal ver o Arias nessa posição, meu. O Canóbio tá jogando mais no Fluminense do que jogou no Atlético. Exatamente. O time é bom. O Thiago Silva não sei, mais o Fluminense do que viu o Atlético. Tá fazendo também. mais gol. Ele ganhou um jogador muito coletivo por a entrega física que tem. Tá fazendo mais gol, tá jogando mais próximo da área Fluminense, né? Até porque o estilo carioca é diferente ao estilo do Sul, né? Então ele tá mais próximo da área. E o Cano fazendo gol pra caramba. Mais um ano, né? Não, mas aqui ano passado ele fez 7 gols na temporada. Esse ano ele já tem 10. O Thiago Silva, né? Que pra mim... A gente sempre fala de se sempre, apegar. Tem muito jogador cascudo no Fluminense. Eu acho que o Thiago Silva talvez seja o exemplo maior. O jogo tá muito mais igual que o que o povo está achando, né? E ainda menos com o Bruno Henrique, que é eu acho o único jogador realmente desequilibrante que o Flamengo tem. Tem muitos grandes jogadores. Acho o único. A Rascaeta não é desequilibrante? Não, louco. O Bruno Henrique é muito mais físico, Luiz técnico, Henrique, presença de área, faz gol. Hoje ele tá... Acho que o Bruno Henrique é o jogador mais desequilibrante que tem hoje, até junto com o Hulk, que talvez fosse o brasileiro, né? Sem ele equilibra bastante. Passou um jogo mais equilibrado. E Luiz Araújo, provável ataque do Flamengo. O que você acha desse ataque? Os dois, bem. As caras do Luiz são as melhores, cara. Não, mas é que eu gosto de centroavante. Não, eu não gosto desse negócio de falso 9, jogadores são importantes na banda, jogaria, né? Por nos isso, lados, mas... E também não gosto de zagueiro construtores. Mas eu gosto de outro estilo. Cada um defende sua Mas chagrinha, lógico né? que é um ataque fortíssimo, né? Que, com muita qualidade, com poder de fogo muito grande. Mas sem o Bruno Henrique, perde um pouco a referência. O Cano pode superar o Fred num quesito histórico do Fluminense. Os dois são os únicos com 4 artilharias de campeonato. O Cano pode chegar à 5ª artilharia de campeonato pelo Fluminense. Seria a 2ª de Carioca, ele foi Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Tá ruim! Quer dizer, um cara que marcou muito a história no clube, né? Também já ultrapassou como o Bruno Henrique, a casa dos 100 gols. A gente não tá Bruno falando só fez de campeonato estadual, né? A gente tá falando de competições importantes. Tudo praticamente. Significativo, claro. Não tô valendo nada. Fui Copa do Brasil 2 vezes, Libertadores, Brasileiro, Paulista 2 vezes. Você deu uma morosada agora, hein? Porra. É muito convívio. É muito convívio. Fica perto que sai contagia, né? Caramba, o Márcio forte demais. O jogo vai ser muito bom. Assim. E acho que assim, a mesma coisa, o Fluminense, apesar de jogar
em casa no primeiro jogo, o mando do Fluminense, tem que esticar ao máximo a decisão, né, Fábio? Levar para o final de semana. Manter o jogo, manter a decisão em aberto, né, Plirra? Mas assim, a tendência é que seja um jogo equilibrado, né? A tendência é essa porque o Fluminense tem bons jogadores, o Mano sabe arrumar os times. Um grande treinador, Ainda mais para esses momentos, exatamente. Grande treinador. O que coloca o Flamengo um pouco mais é... Eu respeito a trajetória. O 11 do Flamengo é melhor do que o 11 do Fluminense. Mas pelo time do Fluminense, eu não vejo que o Fluminense vai ficar muito não é defensivo, não. Na defensiva. Mas é um time muito vertical, né? Exatamente. Muito vertical, jogadores verticais, o Arias, Cano. O Ganso centralizado é um ritmo. O Arias centralizado é outro. Porque o Arias, assim, é quando o Fluminense mais rápida, é muito mais rápido. Ele... E aí ele acelera a movimentação e o Canóbio acelera junto. E aí o Cano é o cenário perfeito, né? Porque você tem o Arias acelerando, o Canóbio acelerando e o Cano só... Esse mexe no espaço. Esse mexe no espaço com muita inteligência. Exatamente. Né? Então é um jogo importante para o Felipe Luiz também, né? Entender a cabeça do Mano, entender as movimentações que o Mano vai propor para o confronto. Vai ser um jogo bem interessante. Não tem favorito. Flamengo. Quer falar alguma coisa, Fabinho? Não. Ou Ponte Preta, ou Corinthians, ou Fenerbahçe, o Flamengo. ou Inter. Não, se você achar time. com todo respeito ao Fluminense, mas se você achar, olhando para os times, se você imaginar que o Fluminense é favorito para ser campeão, não tem como. Não. O Fluminense pode ser campeão, mas favorito ele não é. O favorito é o Flamengo. Muito mais igual do que a gente imagina. Bom, definidos estão os campeonatos Mineiro e Gaúcho, né? Acho que... Toca o primeiro jogo já nesta quarta-feira. Pelo Fla, o Bruno Henrique está fora. E a gente tem as últimas informações do rubro-negro carioca. Valeu, pessoal. O Flamengo inicia pela 7ª vez consecutiva uma decisão de campeonato carioca. De 2019 para cá, o rubro-negro esteve em todas as finais por 5 vezes contra o Fluminense, adversário desta quarta-feira. O tricolor tem o mando de campo, mas não há vantagem desta vez para nenhum dos lados, apesar de o Flamengo ter sido o campeão da Taça Guanabara. Grande desfalque. Problema para o técnico Felipe Luiz é a baixa de Bruno Henrique. Sofreu uma lesão na coxa direita na semifinal contra o Vasco, no segundo jogo. Vitória de virada por 2-1 no Maracanã. Saiu no segundo tempo reclamando de algumas dores e aí foi constatada a lesão após exames de imagem. Luiz Araújo pode ser o seu substituto, entrou muito bem contra o Vasco, fez o gol da virada. Tem entrado também muito bem, fez gol inclusive na Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Juninho segue como outra possibilidade, recuperado de um edema, jogou alguns minutos contra o Vasco, contratação para o ataque nesta temporada. A outra contratação do ano, que ficou fora das semifinais contra o Vasco por controle de carga, Danilo, zagueiro, deve voltar à equipe, ele que é também convocado aí pela seleção brasileira de Dorival Júnior. Então o Flamengo se baseia muito aí nos seus jogadores. Alexandre é outra possibilidade na lateral esquerda, já recuperado, entrou contra o Vasco. Então o Flamengo vai forte, apesar da baixa de Bruno Henrique, para tentar o bicampeonato consecutivo carioca. Olá, fã de esporte. O Fluminense encerrou esta tarde, treinando no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, a sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. O Fluminense é o mandante neste primeiro jogo da decisão. Mais de 13 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. E o árbitro para o primeiro jogo será Yuri Elino Ferreira da Cruz. Técnico Mano Menezes vai retornar todos os jogadores que ele poupou no último jogo contra o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca, lá em Volta Redonda. O lateral direito Guga, o lateral esquerdo Fuentes, o volante Martinelli e os atacantes Cano, que entrou no segundo tempo lá em Volta Redonda, e o uruguaio Canóbio. Mas a grande novidade do Fluminense será a volta como titular do zagueiro capitão da equipe Thiago Silva, depois de mais de um mês de ausência, se recuperando de uma lesão no calcanhar esquerdo. Ele já retornou aí no jogo contra o Volta Redonda para ganhar ritmo de jogo, e o técnico Mano Menezes fala desse planejamento para a volta do seu capitão. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar e foi isso que a gente fez com ele.
veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer. Então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Thiago Silva volta a disputar uma final de campeonato pelo Fluminense após 17 anos. A última foi a decisão da Libertadores da América de 2008 no Maracanã, em que o Fluminense foi vice-campeão perdendo nos pênaltis para a LDU do Equador. O Thiago Silva, que nunca foi campeão carioca pelo Fluminense, disputou 3 competições, 3 campeonatos antes de ir jogar no futebol da Europa. 2006, 2007, 2008 e nunca tinha chegado a uma final. Agora tem essa oportunidade. Vai disputar uma final pela primeira vez e pode ser campeão carioca. O Fluminense que tenta o seu 34º título de campeão estadual, de campeão carioca. Vamos lá, falando sobre esse Fla-Flu. Dá pra gente dizer que existe algum tipo de equilíbrio para esse jogo ou o Flamengo é muito favorito? Não, o Flamengo é favorito, mas a vantagem que o Flamengo tem, a vantagem técnica que o Flamengo tem, o Fluminense tem conseguido superar de outras maneiras, com encaixe bom de jogo, com nível de competitividade alto. Então vai ser um jogo em que o Fluminense vai tentar novamente encaixar, incomodar o Flamengo. O Flamengo é favorito, mas não é uma diferença, como a gente viu no Flamengo e Vasco, por exemplo. O Fluminense tem um time melhor, é um bom time, o Mano é um bom técnico, o Fluminense vem num bom momento, né? E acho que esse é o ponto. O Fluminense começou o campeonato muito mal. Os jogadores estavam chegando, nível físico diferente, o time de fato estava jogando mal, e do meio do campeonato para frente o time deu uma encaixada, especialmente quando o Mano encontrou ali o John Arias como camisa 10, na ausência do Ganso, do Renato, com o Keno, com o Serna jogando aberto pelos lados, com a dupla de volantes trabalhando bem, Hércules e Martinelli, posteriormente com a chegada do Otávio, e a linha defensiva, essa sendo bem mais modificada pelos problemas, até pela questão do Thiago, lesão, etc e tal, mas o Fluminense se encontrou no campeonato, né? E ele tem se mostrado competitivo contra o Flamengo. Então é evidente, o Flamengo tem vantagem para a final. O Flamengo, se alguém é mais provável de erguer a taça, esse alguém é o Flamengo. Mas se tem alguém nos últimos jogos que tem conseguido bater mais de frente com esse Flamengo nos duelos particulares, é o Fluminense. Então acho que vai ser um duelo interessantíssimo. Teremos 2 jogos bastante disputados, muito competitivos. E um time que tem o Arias jogando o que está jogando e o Cano com os números e com a eficiência de começo de temporada que nos lembra o Cano de 23, esse time tem chance de machucar. O Canóbio ainda marcando muito. Então o Canóbio ajudando com muito passe, dando muito passe. O Lima vem do banco, é um jogador muito útil. Então o Fluminense tem argumento para diminuir a vantagem que o Flamengo tem técnica, né? Porque ela existe. Pois é, mas do outro lado temos um Flamengo que não vai ter o Bruno Henrique. Esse é um problemão. Pode ser um problemão, mas olhando para o banco de reserva, temos opções, e boas opções também. Mas nada que se assemelhe ao Bruno, até em termos de função. Vamos lembrar que o Bruno já é uma adaptação. O Bruno ser o atacante, usar um termo que o Tite adora, o atacante mais terminal do time do Flamengo, já é uma adaptação em decorrência da lesão do Pedro, da saída do Gabigol, da lesão do Juninho, que chegou para fazer esse papel também. Tá aí o Bruno com a sua lesão muscular. Então, quais são as opções que tem o Felipe? Voltar o Juninho, né? Ele entrou já no segundo tempo do jogo contra o Vasco, mas aí um jogador ainda em adaptação ao clube e voltando de lesão. Adaptar o Gonçalo Plata nessa função, ter o Luiz Araújo por um lado, o Gerson fechando por outro e o Plata jogando de 9. São essas as opções. Então, embora o Plata seja bom jogador, é uma adaptação da adaptação. Então, é uma ausência... Luiz Araújo não pode ser esse jogador O 9 direto? não, ele pode ser o cara a entrar no time. E aí a função do Plata mudaria, como ele entrou no lugar do Bruno no jogo contra o Vasco. Eu acho que é o mais provável, eu acho que é o que o Felipe vai fazer. Montar o meio campo com o Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e o Gonçalo Plata. Mas em termos de função, o Flamengo perde muito. Em termos de qualidade, perde também. O Bruno virou protagonista do Flamengo. Gosto muito da postura do Bruno Henrique, que ele de fato assumiu o papel de ser o goleador do Flamengo, enquanto o Pedro está fora. Muito bem, nação. Temos aqui a provável escalação do Flamengo. Veja bem, hein? Luiz Araújo deve ganhar vaga de Bruno Henrique contra o Fluminense. Isso não é novidade, né? O Flamengo encerrou na tarde desta terça-feira a preparação para enfrentar o Fluminense às 21h30 desta quarta, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O técnico Felipe Luiz
só vai definir o time na quarta-feira, horas antes do clássico, mas a tendência é que Luiz Araújo seja o substituto de Bruno Henrique, que lesionou a coxa direita e está fora do jogo no Maracanã. Danilo treinou com o grupo nesta terça-feira e é opção para o clássico. Alexandro, que voltou de lesão no último jogo e atuou por alguns minutos contra o Vasco, deve ser titular. Temos aqui a provável escalação com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo é dúvida, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata. O meio de campo formado por Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson foi titular pela primeira vez em 2025 na classificação em cima do Vasco. O quarteto treinou junto para o clássico desta quarta-feira. Além de Bruno Henrique, o Flamengo não poderá contar com Michael e Cebolinha. Os atacantes se recuperam de lesões e estão trabalhando com preparação física no campo. Tá aí, galera, 3 atacantes importantíssimos. Bruno Henrique, o mais importante, depois tem o Cebolinha, depois tem o Michael, né, cara? Caramba, hein? Por coincidência, os 3 jogam ali pela ponta esquerda, perdão. Tá, então, a provável escalação do Flamengo, Luiz Araújo deve ser titular, né? Juninho pode entrar no segundo tempo, dependendo do jogo. Valeu, galera, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho, estou aqui para isso, para trazer para vocês os cortes da imprensa falando do Mengo. Fui!